Imagina só você gastar dias fazendo uma reclamação trabalhista e no dia da audiência você não saber o que perguntar para a testemunha. De repente o juiz encerra a instrução, você não consegue provar o que você precisa e vem a sentença julgando improcedente os pedidos e aquela sucumbência e a negativa de gratuidade judiciária para o seu cliente. E aí, o que você faz? Seja bem-vindo ao nosso mini curso de audiência trabalhista. Meu nome é Thiago Pereira, eu sou criador desse portal, desse canal aqui do YouTube, que nasceu lá em 2016, quando eu vi a necessidade de advogados aprenderem o que realmente acontece no dia a dia e na prática. Aquilo que você não vai ver nos livros, nem nos cursinhos, nem na pós-graduação e nem na faculdade. Eu resolvi criar esse portal para te ensinar o que de fato você vai ver e vai viver na sua advocacia. Antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho para você receber a notificação das próximas aulas desse mini curso, que eu vou liberar uma aula por dia. Se você estiver assistindo essa primeira aula assim que ela foi lançada, então aguarde os próximos dias que eu vou liberar as próximas aulas. Agora, se você já está assistindo depois de meses dessa primeira aula ter sido liberada, o curso inteiro está liberado para você, é uma playlist, é só você aguardar que ela vai automaticamente passar para as próximas aulas. Então se inscreve no canal, isso é o mais importante. E deixa aqui o seu comentário, deixa a sua dúvida, eu vou tentar te ajudar o máximo possível se você tiver alguma dúvida a respeito do tema da nossa aula de hoje, tá? Então, dada essa introdução, quero me apresentar para você. Meu nome é Thiago Pereira, eu sou advogado trabalhista, criador do maior portal de advocacia trabalhista e previdenciária do Brasil. Hoje nós temos mais de 22 mil alunos no nosso portfólio de treinamentos e esse é o nosso canal do YouTube, Advocacia na Prática, e também tem o meu perfil lá no Instagram, onde eu compartilho o meu dia a dia, a minha rotina como advogado. Se você quer ver realmente como funciona o escritório, na verdade 2 escritórios de advocacia na área trabalhista e previdenciária, vai lá, começa a me seguir lá no Instagram, @advprática, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, e começa a ver os stories que você vai ver a rotina, o meu dia a dia como advogado, que além de mostrar, de documentar o meu dia a dia, eu te ensino prática trabalhista real, raiz, através de uma advocacia artesanal, tá ok? Então, dada essa introdução, o que você vai aprender nesse treinamento de hoje, como funciona uma audiência trabalhista no dia a dia, o passo a passo, são vários passos, se eu não me engano, são 8 passos para você fazer uma audiência sem erro, com tranquilidade, principalmente ter controle emocional. Eu vejo que muitos advogados acabam se prejudicando nas audiências porque não tem controle emocional. E essa falta de controle emocional, ela ocorre por falta de conhecimento prático, conhecimento técnico-processual. Se você tem domínio das ferramentas processuais adequadas, você vai saber fazer uma audiência e, principalmente, você não vai ter problema com o magistrado. Tem juiz que respeita mais advogado, que consegue fazer a prova, que controla o processo, controla o seu conhecimento prático processual e sabe o que está fazendo. E é isso que a gente vai te mostrar durante esse treinamento. Bom, eu quero começar te mostrando a importância da audiência trabalhista no processo do trabalho. Como eu falei no começo, não adianta nada você gastar dias, horas fazendo uma bela petição inicial, uma bela defesa, se você não souber provar o fato que você está alegando ali na sua peça. Se você não conhecer de quem que é o ônus da prova, se você não conhecer quais provas você tem disponível no processo do trabalho para poder provar, utilizar. Se você não souber jogar com a inversão do ônus ou a ordem da prova, da produção da prova, isso é muito importante antes de você ir para uma sala de audiência, seja ela presencial ou telepresencial. A gente está vivendo um momento que nós temos audiências diversas, audiências iniciais que são feitas por videoconferência, que é aquela para tentativa de acordo, recebimento da defesa, e temos as audiências, as instruções, as audiências unas que são presenciais, que vai ser feita a oitiva das partes e a oitiva das testemunhas. E cada uma tem a sua dinâmica diferente, eu quero mostrar para você como é que funciona, tá? Bom, aqui no nosso slide, qual que é a importância da audiência trabalhista? Nós temos um princípio que é o chamado princípio da primazia da realidade, em que o que acontece de fato no contrato de trabalho é o que importa para o juiz, que é o que importa para o processo. O reclamante foi admitido, foi demitido, e nesse lapso de tempo ocorreram várias situações, como, por exemplo, prestou horas extras, cumpriu a sua jornada, teve intrajornada. E se o empregador descumpriu alguma dessas atribuições, dessas obrigações contratuais, o Maurício Godinho Delgado fala que é o patamar mínimo civilizatório, né? Aquele mínimo contratual que deve ser observado, que é o que está previsto na lei. Se o empregador, de alguma forma, descumpriu aquilo, nasce ali
o direito de reclamar do empregado aquele direito, aquela verba que o empregador não pagou. E aí, o processo ele tem que ser um reflexo disso. Então, na hora de você produzir provas, na hora de você trazer os fatos dentro do processo, o que importa é o que realmente aconteceu no dia a dia. Então, não minta no processo. Não coloque um fato que de fato não aconteceu, porque você vai precisar fazer prova disso lá na frente. E se você não fizer prova disso, você pode correr o risco de uma multa por litigante de má-fé, que um dos motivos da litigante de má-fé é deduzir algo ali que não é real, que não é verdadeiro, tá? Outro princípio que nós temos dentro do processo de trabalho, que é o princípio da oralidade, em que todos os atos são praticados de forma oral numa audiência. Por isso que é o momento mais importante. Se você não conhece a prática, você não tem domínio na oralidade, na hora de falar alguma coisa dentro de uma audiência, você se prejudica. Por exemplo, numa manifestação sobre a defesa de documentos. Você precisa saber fazer réplica oral, porque você vai ali na réplica, tornar aqueles fatos controversos ou incontroversos. É o que vai refletir na hora de fazer a instrução processual. E todos os atos são praticados em uma só audiência, em um só ato, tá? Então, a oitiva das testemunhas, a oitiva das partes que inquiridas são, o recebimento da defesa, razões finais, até o julgamento é feito numa única audiência. Então, você precisa dominar a audiência, porque tudo acontece ali. Diferente do processo comum, não sei se você atua como advogado também na área civil, você vai perceber que no processo comum as audiências são fracionadas, geralmente você tem prazo para razões finais, para fazer no seu escritório, prazo para se manifestar em réplica no seu escritório, mas no processo de trabalho, em as audiências UNA, por exemplo, isso não ocorre, é tudo numa audiência só. E tem a busca da verdade real, o contrato real. Então, o juiz, a todo momento, talvez ele vá indeferir perguntas para você, da parte, e interferir oitiva de testemunhas, porque o que se busca no processo é a verdade real. Talvez você está buscando uma situação que de fato não aconteceu no processo, que seu cliente trouxe e não aconteceu no contrato, na verdade. Então você precisa entender como funciona essa verdade real, a busca pela verdade real, que é o juiz conduzir o processo de forma efetiva, com base no artigo 765 da CLT, leia esse artigo para você estar por dentro de quando é que o juiz ele vai determinar determinadas provas, vai indeferir determinadas provas, vai conduzir o processo de uma forma, e às vezes nem sempre vai ser do seu agrado, né? E aí você não sabe por quê, mas a resposta está lá no artigo 765 da CLT, tá bom? Bom, as audiências trabalhistas estão previstas lá no artigo 813 e seguintes da CLT. O que eu recomendo você fazer? O nosso tempo aqui é muito curto, eu não posso ler artigo por artigo. Então, eu recomendo que você leia o artigo 813 e seguintes para você entender como funciona a dinâmica das audiências. Ali você vai ver coisas que, de fato, não acontecem na prática, tá? Por exemplo, quando fala-se de audiência de julgamento, onde é feita ali a oitiva de testemunha, a oitiva das partes e o juiz julga o processo, na verdade é o que a gente chama de audiência de instrução e julgamento, onde há uma instrução probatória, faz ali a produção da prova e no final o juiz julga. E, de fato, na prática, não há julgamento nas audiências. Dificilmente você vai ver um juiz sentenciando após a instrução processual. Por conta do número de processos, né, o juiz acaba deixando ali numa agenda especial para poder julgar o seu processo, tá? O processo ele é distribuído, então essa é a linha que a gente vai ter do tempo num processo trabalhista. Você distribui a ação, aí a vara vai designar uma audiência. Nessa audiência, tenta-se o acordo, ouve-se as partes, produz as provas necessárias, encerra a instrução para logo após ter o julgamento da ação. Basicamente, essa é a vida útil de um processo, da distribuição até o julgamento. E depois nós temos ali a segunda instância, que seria a fase recursal. Depois a gente tem a fase de execução, né? Lembrando que o processo do trabalho é um processo sincrético, né? Tudo acontece num só processo, tem a fase de conhecimento, depois a fase de execução, tá? Então, essa é a linha que ocorre dentro de um processo. E o principal aqui que a gente vai ter é que tudo acontece a audiência, que é o momento do apregoamento até o momento das razões finais. E depois o julgamento da ação, tá? E eu quero mostrar para vocês isso em 8 atos, 8 passos, tá? A audiência trabalhista ela pode ser dividida em 8 passos. Eu quero mostrar cada um para vocês. Primeiro, atos preparatórios, né? Que a audiência não ocorre, ela não acontece com o apregoamento das partes, ela ocorre muito antes. Eu vou explicar isso para você detalhadamente. Vamos falar sobre tentativa de conciliação, que é a primeira tentativa, né? Porque depois nós temos uma outra no final da instrução.
recebimento da defesa, que antigamente no processo físico era um ato formal, em que a parte entregava a defesa para o advogado da parte reclamante, para ele se manifestar. Nós temos a manifestação em réplica, onde você vai impugnar os documentos trazidos com a defesa e se manifestar sobre os argumentos da contestação. Depois do depoimento pessoal das partes, a oitiva das testemunhas, razões finais e o julgamento. Tem uma coisinha muito importante no julgamento que eu quero trazer para você, então fica até o final do curso para você entender e não comer bola e não prejudicar o seu cliente na hora de ter o julgamento do seu processo, tá bom? Então vamos para os atos preparatórios, mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo. Então antes de tudo, se inscreva aqui no canal, curta e comenta e a gente se vê daqui a pouco. Um abraço.